Hoje teremos uma aula toda especial dentro da arqueologia bíblica. A proposta então da nossa aula de hoje é arqueologia bíblica. E com isso nós vamos estar discorrendo sobre Dan e Israel Norte, período dos Onrinitas, não é? Falando aí sobre o comando, o governo, a monarquia de Onri, Acabe e outras questões relacionadas a todo esse transitar histórico que a arqueologia, com as escavações, com as suas pesquisas, com as suas descobertas, nos provê como uma fundamentação que vai ampliando, né, o nosso conhecimento histórico. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se é inscrito, compartilhe o conteúdo e também dá um like para nos ajudar. Muito bem, vamos então falar um pouco sobre Dan e Israel Norte, a tribo de Dan e o Israel Norte, tá certo? Quando falamos de Israel Norte, claro, estamos falando principalmente do Reino do Norte, tá? O Reino do Norte, o reino que está constituído pelas 10 tribos, quando houve aquela divisão dos reinos. Então, por volta da primeira metade já do século, podemos considerar 9, Dan foi administrada pelos reis de Israel do norte, no caso do reino do norte, o Onri e Acabe, tá? Nesse período, a cidade vai atingir o seu maior desenvolvimento, vai ser nesse período que vai ter um grande crescimento. Inclusive, a arqueologia nesse período vai descobrir como uma fonte histórica desse período o grande altar de 4 chifres, que há uma probabilidade muito forte e indício de ser desse período. E é também desta época que o grande portão, tá? Que externo na estrada, justamente bem na estrada que vai para a região aonde estava o palácio de Onri, e que era a entrada do sítio conhecido como Portão Israelita, vai ser construída ali uma segunda muralha. Então vai ser encontrada essa segunda muralha também pelas pesquisas arqueológicas, que está aí, que foi encontrada justamente aonde? Fora da muralha do Bronze Médio, lá do século XIII, tá? Que circundiava toda a cidade, tá? Depois da morte de Acabe, isso nos anos 850 a.C., os israelitas eles foram perdendo toda essa questão de poder, vamos dizer assim, territorial, tá? E por ser um reino até emergente, tá? E foram perdendo isso para o reino emergente, claro, do rei Arzael, tá? Que é provável que essa muralha, inclusive israelita, ela tenha sido destruída por esse rei quando ele vai conquistar a cidade e vai tomar ela dos reis honritas, tá? Ou da dinastia de Onri, por volta de 840 a.C., e vai ser essa uma hipótese em que a muralha ela pode ter sido destruída na conquista assíria de Teclat-Pilazar III, isso em 733 a 732 a.C., tá? Então, depois dessa conquista assíria, a cidade ela vai ser delimitada, vai ser novamente feita vamos assim, uma delimitação, tá? E com isso vai começar a ser descoberto um certo declínio de habitação ou de regiões habitadas dentro da cidade. Então, um dos últimos registros encontrados, registros arqueológicos, encontrados justamente na região de Dan, ela possui até uma inscrição grega
dos séculos 2 a.C., que diz ao Deus que está em Dan, tá? Um outro aspecto também interessante de pensarmos e conhecermos e tratarmos aqui é que todos os sítios arqueológicos que foram descobertos nessa região e nesse contexto geográfico de Dan estavam dentro de um contexto polêmico de, vamos dizer, construções que eram atribuídas a Salomão, tá? Logo que Biram que é um grande dos pesquisadores arqueólogos de grande fama, ele vai descobrir e vai escavar com as suas escavações esse sítio, ele vai atribuir as ruínas descobertas ao rei Salomão. Somente, inclusive, mais tarde é que elas vão ser consideradas obras dos reis honritas. Contudo, até hoje, né, vamos poder dizer que persiste em atribuir essas obras aos reis de Judá, pelo fato, inclusive, de não ter sido encontrado o templo de Salomão em Jerusalém, como sendo um santuário de Dan, que vai constar como o único remanescente do reinado salomônico. Tá? Então, esta descoberta, ou essas descobertas, são descobertas de grande valia que trouxe as escavações projetadas por Biram sobre essas regiões e sobre esses sítios arqueológicos que constituem ruínas, inclusive, ainda do período do rei Salomão, tá? A estela de Dan, certo? Também, ela, podemos dizer assim, depois de quase 3 décadas de escavações dessas grandes descobertas, que foi também descoberta a estela de Dan, denominada Tel Dan, tá? Isso em 21 de julho de 1993, a equipe de Biram vai encontrar um pedaço desta pedra de basalto contendo inscrições aramaico ainda bem conservadas, inclusive. Logo vai se perceber a importância de se ter achado que esta, inclusive, é uma parte de uma estela maior que havia já sido quebrada. Apesar de partida, é possível formar um texto compreensível, tá? Com as inscrições. Inclusive vai seguir-se um número de artigos, vai surgir um número de artigos que vão tratar sobre essa tradução e esses escritos encontrados na Tel Tan, tá? Ou na estela de Tan denominada Tel Tan. As escavações, entretanto, elas vão continuar mais tarde a propor descobertas de alguns fragmentos dessa estela que o Avram Biram e toda a sua equipe de arqueólogos vão concentrar um trabalho específico na muralha da cidade para poder encontrar, inclusive, a fantástica Bamali, ou seja, um altar que possuía 4,5 metros, ou seja, 4,5 metros, tá? De comprimento por 2,5 metros de largura, na parte dos fundos da encosta dessa muralha, que inclusive nesse contexto havia ali 3 macebot, tá? Ou seja, uma forma de pedras de basalto que era de maior medida por medir aí aproximadamente, vamos dizer assim, a média de 1,7 metros de altura, tá? E também ter de comprimento aí 0,7,30 metros de comprimento, tá? Então vamos dizer, uma estrutura que tinha uma proporção muito maior que Tel Dan, tá? Outra questão também importante e significativa de ser considerada é que as escavações elas vão seguir com uma intensidade e trabalhos, inclusive, vão ser
desenvolvidos de pesquisa arqueológica nesses sítios arqueológicos, a partir inclusive de 1994, para concentrar, principalmente perto do altar, cerca de 2 metros de distância do altar, um pedaço de pedras de basalto que vão conter essas pedras de basalto as inscrições de 6 linhas, tá? Que também estão escritas em aramaico e que menor parte ou constituição ela vai trazer uma estela de tamanho menor, mas com um fragmento de grande importância que são essas inscrições, tá? Então, esse fragmento, com essas escavações ao longo da muralha, vão trazer um pavimento de pedra que, seguindo a base da muralha, nós podemos dizer que tem a proporção de cerca de 5 metros de largura por 25 metros de comprimento, tá? E há uma distância, inclusive, de 4 metros do portão de entrada, que vão ser encontrados os 5 macebote, que é uma cerâmica, inclusive, escavada no local, que vai situar um pavimento de pedra já no final do século IX e início do século VIII a.C. Então, no dia 30 de junho, isso de 1994, vai ser achado, junto ao pavimento escavado, um terceiro pedaço. E vai estar com uma proporção, vai abranger uma proporção de cerca de 8 metros ao norte, onde vai ser encontrado, onde é encontrado esse pequeno pavimento, e vai ali ser encontrado também uma estela contendo 4 linhas de inscrição e um terceiro pedaço, inclusive, dessa estela, denominado fragmento B2, vai ser também utilizado como fonte de pesquisa portadora de uma outra pedra que constitui parte da construção, tá, do pavimento. Então, os arqueólogos vão escavar todo um pavimento de pedra e vão concluir que a cerâmica encontrada nesse nível em que os fragmentos estavam sendo localizados demonstrava que essa estela devia ter sido ereta por volta de meados ali do século IX a.C. Uma coisa pode ser até pensada e foi proposta que esse pavimento havia encoberto destroços da conquista da Síria ainda por teclado Pelazar, isso terceiro, em 733, 732 a.C., tá? Então, são escavações que vão revelar, vão trazer à tona partes da história, justamente ainda do tempo do rei Joás, tá? Isso em 798 a 783 depois de Cristo, que é o neto de Jeú, rei Joás, né? Segundo, inclusive, está escrito lá em 2 Reis, capítulos 13, versículos 25, vai se retornar às cidades de Ben-Hadad, que é um filho de Razael, e vai depois passar toda essa cidade e toda essa estrutura para as mãos de Jeroboão I, tá? Ou melhor, Jeroboão II. Então, a arqueologia e essas descobertas arqueológicas, elas trouxeram uma elucidação histórica para esses fatos dentro do transitar histórico e político, social, econômico e até de expansão territorial de Israel do Norte a partir de Dan. Então, é sempre importante reportarmos as pesquisas arqueológicas, porque elas vão abrir os horizontes para a nossa maior compreensão histórica e fundamentação dos escritos que estão tratando sobre a história bíblica.
Obrigado a todos e continue sempre conosco.